voltando agora na gravação aqui das nossas aulas. Vamos tentar concluir aqui então o livro Razão. Então a gente tinha parado aqui no início do livro Razão, onde a gente define a data e colocamos a conta contábil que nós vamos gerar o Razão. Então ele gera aqui a conta contábil e faltou nós colocarmos aqui o saldo inicial, completar o saldo inicial, fazer o cálculo do débito e do crédito, o saldo final do Razão na data. Uma coisa que nós vamos precisar ajustar aqui, que é muito importante também, é a questão da data. Porque se olharmos aqui, ele gerou Razão, mas ele está em ordem de lançamento, a ordem com que os lançamentos foram feitos. Então, o primeiro lançamento é 1º de janeiro, 21 do 10, mas aqui ele já está em 10 do 10, ou seja, a conta Razão ela ficaria distorcida, né? Se nós queremos, por exemplo, uma Razão de um fornecedor ou de impostos a pagar, então qual é o saldo da conta de fornecedores até 21 do 10? Ele ficaria distorcido porque teve lançamentos aqui em data anterior. Então, para corrigir isso, o que nós vamos fazer? Então a gente precisa ajustar o lançamento, o Razão Temp, aqui o nosso formulário Razão Temp, de modo que ele fique em ordem de data. Então, para fazermos isso, nós vamos fazer primeiro com que a consulta que gerou o Razão Temp, a consulta, ela que coloque em ordem, porque quando nós clicamos aqui em gerar, ele vai executar a consulta número 1. Então, se eu voltar aqui, eu vou aqui em modo designer, no evento do botão gerar, então vou colocar aqui o VBA. Então, aqui em algum momento ele está executando a nossa consulta aqui em do CMD OpenQuery. Então, essa consulta que gera o Razão Temp. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fechar aqui então o VBA e vamos lá para consulta, o design da consulta. Botão direito, modo design. Então aqui vai ser muito simples de nós corrigirmos isso. Então aqui na consulta, perceba que ele tem um campo aqui para classificação. Então as opções são crescente, decrescente. Em branco ele fica em qualquer ordem, né? Mas nós queremos que seja em uma ordem de um campo específico, então vamos colocar crescente a data. Então, só salvar agora. Então, salvei, vou fechar a consulta. E agora posso fechar aqui o formulário Razão. Pediu para salvar. Vou abrir aqui novamente o Razão. E agora coloco a data. 01/01/2024, 31 de 12 de 2025 e a conta caixa. Gerar. Ok. E agora, sim, ele ficou em ordem de lançamentos. Então, isso aqui é muito importante por razão, que ele esteja em ordem de data. Então, dia 1º, dia 10, dia 10. Agora, primeiro aqui é janeiro, mas é janeiro de 2025. Então, está funcionando a ordem de data. Agora nós passamos então para corrigir aqui os saldos. Saldo inicial, débito, crédito. Então aqui a gente começa a ter um trabalhinho um pouco maior.
Então vou fechar aqui o livro razão e vamos agora para o formulário razão. Eu vou colocar aqui em um botão separado. Aí depois a gente vai ver como que a gente faz para executar todo o código clicando em um botão só. Mas é interessante fazer os passos separados, porque quando dá algum erro, a gente consegue localizar e corrigir de uma maneira mais fácil e mais segura, né? Não corre o risco de fazer uma correção e estragar todo o código. Então eu vou criar mais um botão aqui, vou lá em modo formulário design, botão, vou cancelar aqui e botão direito, construir evento, código, ok. Então ele iniciou aqui já um private sub do comando set. Então vamos já começar aqui a programar. Vou dar um enter aqui para ele poder subir lá em cima, fica mais fácil visualizar. Então, primeiro passo, precisamos abrir a nossa tabela. Então, como já vimos, vamos reservar um espaço na memória, DIM, RS. Sempre uso RS, porque é interessante usar a mesma variável, porque você se acostuma já com o modo de escrever e tudo mais. Então, RS as down ponto record set. Então, record set é uma tabela. Vamos set rs igual o db atual, current db ponto open, current db ponto open record set, entre parênteses e entre aspas duplas o nome do record set. Então, qual tabela que nós vamos trabalhar? Razão temp. E para não esquecer ela aberta, a gente já fecha rs.close. E aí o código vai ficar aqui entre a abertura e o fechamento da tabela. Interessante também nós limparmos a variável. Então, sempre quando a gente usa aqui um set, a gente pode, ao final da execução, limpar a variável com o set rs igual nothing. Libera espaço na memória. E também, se a variável for usada em outro campo, não dá nenhum conflito. Então, nós vamos abrir aqui a tabela, razão temp. Vamos colocar aqui, como sempre, eu vou testando o código, para evitar escrever um monte de coisa e depois dar erro. Então, eu vou salvar. Vou salvar e vou executar. Ele deu ok, né? Não fez nada, mas o que ele fez? Ele abriu a tabela e fechou a tabela aqui, razão temp. Então, ela já está em ordem de data. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o saldo inicial na conta, no campo saldo inicial. Vamos pegar aqui, abrir o nosso razão, botão direito, modo design, vamos lá para o VBA, construir evento. Então vamos aqui para o VBA. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós temos que pensar o seguinte: a gente precisa correr toda a tabela. Então, preciso saber quantos campos tem nessa tabela. Qual vai ser o final dessa varredura que vai ser feita ali
e quantos campos o código vai corrigir. Então eu vou colocar uma variável aqui que vai determinar a quantidade de campos da tabela. Quantidade de registros, melhor. Registros, não campos. Campos são as colunas, registros são os dados que foram inseridos ali nos campos. Então, vou colocar essa variável como f, pode ser qualquer outra, rs.record count. Então, vai contar. Agora veja que se ao invés aqui de eu colocar um OK no MSG Box, eu colocar o F, então não preciso fechar aqui, eu vou minimizar, não preciso fechar a tela do VBA para poder testar e executar. Então ele vai correr a tabela, vai ver que tem 13 registros lá e vai trazer aqui. Então a variável F agora é 13. Então volto lá para tela do VBA e agora eu vou para o primeiro registro. Então, sabendo que eu tenho que percorrer cada registro, o primeiro passo é ir para o primeiro registro. Então rs.move first de primeiro. Então agora o cursor foi para o primeiro registro daquela tabela. E agora eu vou dizer assim para o código que para cada índice de 1 até o final ou de 1 até o 13, ele faça alguma coisa. Então ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 13 vezes. Como que nós vamos fazer isso? Usar o for. For é uma estrutura, faz parte de uma estrutura de repetição, assim como o do, loop, mas nós vamos usar o for. Preciso indicar uma variável, então vamos usar o i, que é padrão também. For i in, então para cada i, para cada índice, em uma matriz, em uma lista de dados. Qual lista de dados? Ou melhor, for i igual. Então, igual. Então, qual a lista de dados, qual a quantidade de dados? 1 até o f. Por que o f? Porque para cada i de 1 até f, ou seja, como o f ali, como aquela tabela tem 13 registros, ele vai percorrer 13 vezes, vai fazer 13 vezes o procedimento que nós vamos colocar aqui dentro. Se ele tivesse 20, ia repetir 20 vezes. Então, next, de próximo. Então, ele está aqui, ele vai fazer 13 vezes. Do 1 até o 13, faça tal coisa que eu descrever aqui. E repita. Então, ele vai 1, aí o próximo. Aí a variável i vai valer 2, aí vai para o próximo, variável i vai valer 3, assim por diante. Depois que ele terminar aqui, ele vai fechar a tabela e vai limpar a variável. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa repetição? Primeira coisa vai ser gravar o saldo inicial. O que é o saldo inicial? O saldo inicial é o que nós vimos aqui na outra aula, que é o saldo inicial, SD inicial. O SD inicial, nós, como estamos fazendo aqui um código fora do botão, ele não vai ser alcançado por aqui, ele não vai saber qual é o SD inicial. Então nós vamos colocar ele em um campo, ali numa caixa de texto, ali no formulário. Então essa caixa de texto vai se chamar SD inicial. Então vamos lá
para o formulário. E eu vou criar aqui uma caixa de texto. E vou colocar o nome dela. O nome da caixa vai ser SD inicial. Pronto. Então, salvo. E volto para o meu código. O CSD inicial é igual, mesmo que nós já fizemos antes, me.sd inicial. Então, o saldo inicial, nós já temos o saldo inicial. Agora, no primeiro registro, nós vamos gravar na tabela, no campo saldo inicial, o valor que nós pegamos ali daquela variável. Então, rs, como já vimos antes, exclamação sd inicial é igual a nossa variável sd inicial. Como nós estamos mexendo na tabela, nós abrimos e vamos mexer na tabela. Nós precisamos configurar ela para edição. Então, rs.edit. Se não fizer isso, vai dar um erro. E depois de atualizar, rs.update. Agora, eu vou salvar aqui e vou executar. Salvar e executar. Se eu executar aqui agora, ele vai gravar os dados na tabela. Como eu não coloquei nenhuma mensagem, ele já gravou lá. Então, eu vou abrir aqui o razão temp. E veja que aqui no SD inicial